Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje eu estou aqui com meu colega Rafael e nós vamos falar um pouco sobre jogos analógicos e jogos digitais. Então, pessoal, prazer aí, eu sou o Rafael Carmo. Atualmente eu trabalho como professor na escola profissionalizante do curso de multimídia, mas eu também faço uns vídeos de freelancer de ilustração, game design, às vezes quando aparece, e design gráfico também. Minha linha de pesquisa na faculdade, né, começou mais na área do visual, do design, e aí depois é que eu fui, né, seguir um pouco mais para jogos, assim, porque eu vi que existia ali um pesquisa, um mercado até, né, e aí eu me empolguei mais nessa área e comecei a pesquisar um pouco mais, né. Bacana, então hoje o nosso papo é sobre jogos analógicos e jogos digitais. Vamos conhecer um pouco do trabalho do Rafael Carmo. Rafael, tu tinha disponibilizado um material que tu produziu justamente sobre como adaptar, né, suas experiências em adaptação de mecânicas de jogos digitais para jogos analógicos. Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho. Pronto. Só para essa minha ideia, né, assim, isso foi um trabalho de conclusão de curso, né, do curso de Sistemas e Meios Digitais, foi a minha ideia, assim, de TCC, e essa ideia, assim, já inicia lá desde quando eu era criança, porque eu nunca tive videogame em casa, e normalmente eu ia jogar videogame na locadora só no domingo, né, e era aquela uma horinha e pouco, e eu gostava muito, só que eu não tive, né, só fui ter videogame depois que eu comecei a trabalhar. E o que eu fazia muito quando era criança, pré-adolescente e tal? Eu pegava as ideias dos jogos digitais e quando eu chegava em casa eu começava a criar, né, jogos analógicos, usando ali tabuleiros de jogos que eu já tinha, ou desenhando no papel mesmo, e me inspirando nos jogos digitais que eu jogava para fazer jogos analógicos. Normalmente para jogar sozinho, uma coisa bem Forever Alone mesmo. Raramente eu testava com outras pessoas, né? E aí depois, né, quando eu participei do grupo Dragon Fang, né, que eu acho que foi quando a gente se conheceu, né, nos Sim, eventos e sim. tal, e a gente criava os nossos jogos analógicos, né, até um pouco antes dos jogos de tabuleiro modernos ficarem famosos aqui no Brasil, né. A gente já gostava de criar ali alguns jogos e tal. E quando eu cheguei na faculdade, né, eu quis fazer um TCC numa área que eu me interessava, pô, já vou pro mercado de trabalho, não vou poder fazer o que eu quero, porque o capitalismo é foda. É sim, Então é eu sim. vou então eu vou aproveitar aqui para fazer uma coisa que eu gosto, né? E surgiu essa ideia, né, de adaptar essas mecânicas de jogos digitais para jogos analógicos, né? Então eu meio que peguei alguns estilos de jogos assim que eu me interessava, né? Eu pensei em adaptar a MOBA, né, tipo League of Legends para jogo analógico. Foi um dos assim que eu pensei, mas eu já vi que já tinha algumas pessoas tentando fazer coisas nesse sentido e até apareceram vários jogos depois que fizeram isso. E aí eu vou pegar uma aqui que eu acho que vai ser o maior desafio, né? Que eram jogos de plataforma, né? Jogos de plataforma side-scrolling, tipo Mario, Castlevania, Metroid, né? Contra 3 e tal. E eu acreditava que esse era um estilo que ia me ser um grande desafio, porque é um estilo principalmente de você, ele vai testar suas habilidades motoras, né? Das mãos, a sua rapidez e tal. E os jogos de tabuleiro raramente testam isso. Geralmente eles vão mais para o lado cognitivo, da estratégia. Né? Então eu quis fazer essa adaptação especificamente de jogos de plataforma, side-scrolling, para jogos analógicos, né, jogos de tabuleiro, principalmente por causa dessa ideia, né, de ser um grande desafio. Então o que foi que eu fiz? Né? Foi um trabalho extenso, eu acho que deu para tu ver, né? Deu um trabalhinho assim. Na época, eu até não gosto muito do resultado final, porque eu acho que eu devia ter pesquisado um pouco mais. Na época eu não manjava tanto assim de pesquisa e tal. E como a gente estava conversando aqui em off, né? É muito difícil achar trabalhos relacionados assim a jogos de tabuleiro, né? Mas eu acho que no final assim eu consegui fazer um trabalho, né, relevante, eu acredito, né? Porque é uma coisa assim que é difícil, né, de encontrar. Então, tudo que sai assim dessa área, eu acho que é bom aí para as futuras pessoas que vão pesquisar no tema, né?
Exato, a gente estava justamente conversando porque hoje no Brasil é muito fácil você encontrar uma boa literatura sobre mecânicas de jogos eletrônicos. Mas quando a gente Ah, trata de jogos de tabuleiro, a gente tem muito pouco conteúdo em português e até em inglês, como o Rafael citou, né? Justamente sobre mecânicas de jogos analógicos. Acaba concentrando muito na Europa. Né? Essas é. publicações acabam sendo bem concentradas na Europa. Né? E aí, nessa tua investigação, Rafael, nesse seu trabalho, quais foram as tuas principais referências? Né? Tanto referências de mundo, como referências de jogos, como referências bibliográficas. Pronto. Eu fui nos principais livros ali de game design, né, os mais básicos mesmos, o Rules of Play e o Art of Game Design, né, porque o bom pelo menos dos livros de game design bons, é que eles não focam só em jogos digitais, né? Pelo menos esses dois livros, quando eles falam de game design, quando eles falam de mecânicas de jogos, geralmente eles passeiam muito entre o jogo analógico e o jogo digital, né? Geralmente eles pegam exemplos de até jogos super clássicos, como o jogo da velha, xadrez, né? Porque no final é tudo jogo, né? No final, o jogo digital ele vai ter aquelas mecânicas específicas, aquelas coisas específicas, mas no final é tudo game design, é tudo um jogo, né? As pessoas estão cumprindo objetivos, é um sistema de regras fechado e todos aqueles outros conceitos de jogos que a gente tem. Mas teve alguns artigos que eu encontrei, teve um específico, já faz um tempinho que aí vai demorar um pouco para me lembrar, mas teve um específico, um artigo que eu achei interessante, que ele estudava a questão da transmídia, e ele pegava alguns exemplos de jogos de tabuleiro, como o Battlestar Galactica, que é um jogo de tabuleiro baseado na série de TV, né? E ele também pega um exemplo do Walking Dead, que é um jogo de tabuleiro baseado no quadrinho, né? E aí o artigo ele meio que estudava essa questão da transmídia, né? De uma mídia, que normalmente é uma série, um filme ou um HQ, que aí ela vai, né, para um jogo de tabuleiro, né? Que era o que eu estava tentando fazer, né? Que era transpor de uma mídia de jogo digital para uma mídia de jogo de tabuleiro. Não deixa de ser jogo as duas, mas tem muitas diferenças, né? Então, a minha bibliografia, ela ficou nesses livros mais básicos, assim, de game design, porque eles... Teve um livro, teve até um livro brasileiro, que ele falava um pouco, assim, sobre jogo de tabuleiro e tal, mas era uma coisa mais antiga. Ele também não estava muito adaptado a esses jogos de tabuleiro modernos, né? E para quem está ouvindo aí, o Jefferson falou que a maioria dos livros estão na Europa, né, justamente porque ali em 95, né, com o surgimento do Catan, teve toda essa onda aí de jogos de tabuleiro chamados jogos de tabuleiro modernos, né, que são esses jogos aí tem os Eurogames, né, que são os jogos mais focados em estratégia e tal. Então lá realmente a produção é muito grande e consequentemente a pesquisa é maior, né? Aí agora, de cabeça, o que eu me lembro principalmente foi esse artigo. E eu pegava também, eu usei muito de referência os jogos, né, também. Usei jogos de tabuleiro, alguns jogos de tabuleiro que fizeram isso já, e como eles fizeram, né? Eu meio que analisei um pouco como é que foi essa transposição do digital para o analógico. Tem um jogo que é muito bom, que é o Battle of Campbell's Cascade. Depois a gente pode colocar os links aí, né, Sim, dos jogos sim. e tal. Que é um jogo que ele adapta joguinhos de nave, né? Aqueles joguinhos de nave, assim, de bullet hell, para um jogo de tabuleiro, né? E ele consegue adaptar bem as mecânicas, assim, e ele meio que adapta a questão de você se mover, e quando você se move, fica mais difícil você levar o tiro e tal, é como se tudo acontecesse ao mesmo tempo, né? E aí no artigo eu também trabalho analisando esses jogos e como eles fizeram, né? Para ver ali o que é que foi feito de legal e o que é que não foi feito de legal, para poder eu conseguir fazer essa adaptação, né? Então, como ideia geral, você vai partir tanto da literatura, né, como da sua experiência de jogador e também dessa transposição midiática que é feito em alguns jogos que serviram de exemplo, né? E, Rafael, Sim. como pesquisador, quais foram as grandes dificuldades, assim, quais as principais dificuldades que você encontrou para a execução desse trabalho, dessa pesquisa?
Pronto, acho que principalmente, como já foi falado aqui, a questão de encontrar as referências, né? Encontrar material sobre aquilo, especificamente sobre aquilo. Então, muitas vezes, a gente tinha que meio que... porque foi um trabalho tão extenso que a primeira parte do trabalho, a gente gerou um artigo, né? Foram gerados 2 artigos, na verdade, né? O meu TCC ficou mais ou menos umas 30, 40 páginas. Inicialmente, como é que foi a metodologia? A gente, eu e meu orientador, a gente primeiro foi tentar perceber com os jogadores como eles percebiam esse jogo de plataforma, né, o side-scrolling. Então, como faltava, pelo menos né, pela minha pesquisa, foi muito difícil encontrar artigos nesse estilo, a gente meio que teve que criar do zero, entre aspas, fazendo o seguinte: a gente fez uma pesquisa com jogadores, né, sobre jogos de plataforma side-scrolling e tentando entender o que é que fazia um jogo de plataforma side-scrolling, né? Qual era o âmago dele. E a gente fez isso perguntando muito para as pessoas, fazendo pesquisa tanto com jogos, né? Eu fiz entrevistas individuais, as pessoas jogavam jogos específicos como Contra 3, e não lembro qual foi o outro. E depois eu fazia uma entrevista com uma pessoa, conversava, então, desse jogo aqui, né? O que é que você acha que é o mais importante desse jogo? O que é mais interessante? O que é que você gostou mais? E a gente ia anotando. E também foi feita uma pesquisa, né, na internet, através de um formulário, para as pessoas informarem ali quais eram os jogos de plataforma que elas mais se lembravam, quais eram as mecânicas que elas mais percebiam, as mais interessantes, né? Então, isso já deu um trabalho grande e geramos um artigo disso, né? A gente apresentou até no SB Games, que o artigo foi só assim: a percepção dos jogadores quanto a jogos de plataforma side-scrolling, né? Não tinha nem nada de tabuleiro, porque o trabalho foi tão extenso só naquela parte que gerou um artigo só sobre aquilo, a gente esqueceu até a parte de tabuleiro. E eu já podia ter feito meu TCC só disso, mas eu sou um maluco megalomaníaco, aí eu quis fazer mais coisa, né? Então, dessa dificuldade de encontrar material, né, a gente acabou fazendo uma pesquisa ali, uma pesquisa dentro da pesquisa, né? E foi legal, assim, até hoje, assim, eu acho legal, assim, os resultados que tiveram, né, e tal. E eu acredito que é importante para quem está desenvolvendo jogos, né, e tal. Ótimo. Então, essa é parte de tanto do uso de métodos qualitativos quanto de métodos quantitativos, o Sim. uso a pesquisa bibliográfica, né? E ainda a experimentação de jogos, a análise de jogos, né? É um trabalho metodologicamente bem denso, né, para um TCC. O pessoal não costuma utilizar muito métodos mistos assim. E nesse trabalho, Rafael, quais foram os principais resultados que vocês encontraram? Os resultados dessa pesquisa, né, sobre jogos de plataforma, né? Então, só para deixar bem claro, né, jogos de plataforma side-scrolling são jogos que normalmente são visão 2D, né? O personagem ele vai geralmente da esquerda para a direita e ele pode ser dividido em jumping puzzles, né, que é considerado Mario. E normalmente os desafios dos jogos são pular sobre inimigos ou em inimigos ou sobre plataformas. Tem os beating ups, que são os briga de rua, né? Que o objetivo é enfrentar os inimigos assim, né, em combate corpo a corpo. E tem os shooter ups, que são os jogos de tiro, né? Que o objetivo é enfrentar os inimigos através de tiros, como Mega Man, Metal Slug, né? Enfim. Então, basicamente, esses 3 são os principais, né? De acordo com a pesquisa que eu fiz, as principais diferenças. E, de acordo com essa pesquisa que a gente realizou, o que é que os jogadores falaram, né? Eu até coloquei aqui umas frases para resumir aqui o que é que eles acham desses jogos. Então, primeiro, a jogabilidade é o mais importante, né? Então, todo mundo falou que não importa todas as outras coisas que eu perguntei, se o jogo não for divertido, se não for interessante, as mecânicas principais do jogo, né? A gente chama de jogabilidade. Muitos jogadores informaram que a história é interessante, mas história não necessariamente precisa ser uma narrativa linear. Ela pode ser só uma ambientação, né? A gente colocou história como se fosse uma ambientação, por exemplo. Então, um Super Metroid da vida, do Super Nintendo, por exemplo, a história do jogo é super simples, mas ele tem uma ambientação que envolve ali, o jogador, né? E os jogadores, eles se interessam muito por essa parte. Uma das principais coisas foi a progressão, que é o personagem ele nunca ficar o mesmo do começo ao fim do jogo, né? Então, o que é que pode mudar a progressão? Você pegar uns power-ups, né, que são
por exemplo, itens que vão te dar habilidades diferentes, vão modificar o jeito que você joga o seu jogo, como, por exemplo, a estrelinha do Mario, ou o foguinho do Mario, né? Ou outros itens que você pode pegar no Castlevania, por exemplo, para mudar essa jogabilidade, para não ficar sempre a mesma, né? Os cenários, o pessoal informou que os cenários são bastante importantes, né? Uma dificuldade balanceada, o jogo não ser muito difícil nem muito fácil, né? Isso, obviamente, a gente está pegando uma média das respostas dos jogadores, né? E os jogadores não gostam de repetição, né? Seja essa repetição de habilidades do personagem, como a gente já viu ali na questão da progressão, como repetição de inimigos, né? E desafios. Quanto mais diferentes os desafios que o jogador enfrentar, mais vai ser mais interessante, né? Como é que a gente conseguiu essas respostas, né? Principalmente, como eu já falei, né? Como você especificou aí, métodos qualitativos e quantitativos. Eu fiz entrevistas com pessoas que jogaram naquele momento um jogo de plataforma, e depois ela conversou comigo, e a gente fez também uma pesquisa na internet, no Google Forms, né? Teve 200 e tanto, agora não vou lembrar. E a gente dividiu as respostas em categorias, né? As categorias eram história, jogabilidade, rejogabilidade, som, comandos, dificuldade, desafios, cenários, progressão e gráficos. E aí as pessoas diziam de acordo com as respostas das pessoas, a gente foi categorizando dentro dessas categorias aí, e a gente viu ali quais eram os que tinham mais respostas, né? Por exemplo, poucas pessoas falaram que o som era importante, né? Então o som não entrou aí no final. O gráfico também foi uma coisa que não foi muito falada, né? Agora, por exemplo, jogabilidade, né? Quesitos como jogabilidade, história, imersão e progressão, né? Foram os que ficaram ali no topo, em que os jogadores citavam como os mais importantes, né? Com essas informações, né? Com esses objetivos em mente, pronto, o jogo que eu tenho que produzir, porque além de fazer uma pesquisa danada, eu ainda tive que produzir um jogo no trabalho, né? E aí era a culminância do projeto, né? Entender quais eram os principais pontos de jogos de plataforma, pegar esses principais pontos e adaptar para um jogo analógico, né? Para um jogo de tabuleiro. Então, o jogo gerado, né? Uma das maiores dificuldades foi criar o jogo, porque eu queria fazer um jogo muito bom, assim, eu tava na minha cabeça, eu quero fazer um produto legal, assim, né? E deu muito trabalho, porque eu tive que testar muito, e tive que pensar como é que iam ser as mecânicas e tal. E essa parte foi uma das que deu mais trabalho, assim, foi que eu levei um bom tempo, assim, porque eu tava tentando deixar ele o mais interessante possível, né? Com esses objetivos em mente, né? Eu criei um jogo que era e aí foi pensado uma temática, né? Eu chamei um amigo meu ilustrador para poder deixar o trabalho mais simples. Ele fez as ilustrações porque ele se garantia muito em pixel art, e como para trazer essa imersão para o jogo, né? A gente quis criar um jogo que tivesse a arte em pixel art, né? Para remeter a jogos clássicos do Super Nintendo e tal. E o jogo seria o seguinte, né? A ideia do jogo eram personagens de filmes de terror clássicos adolescentes, como o quarterback, a menina que fica dançando lá, o nerd e tal. Esses caras sobreviveram a filmes de terror, né? E agora eles estão indo se vingar dos monstros. Eles estão invadindo lá um castelo para poder matar os monstros. Eles sobreviveram e agora é a vez deles de caçar os monstros, né? E aí os principais inimigos do jogo eram monstros clássicos de filmes de terror, como Aliens, o cara tipo Jason, serial killer, espantalho, bruxa, lobisomem, essas coisas, né? E aí eu criei esse conceito, né? E esse meu amigo criou as artes, né? E o nome do jogo ficou SNES, que é Super Nightmare Squad, que é a alusão ao Super Nintendo, né? A sigla do Super Nintendo. E aí como é que se deu, né, esse jogo, né? Então o jogo ele funcionava nessa programação de ações, né? Os jogadores, baseado nos comandos do videogame, eles tinham essas ações para fazer. A movimentação foi algo que foi muito importante da gente pensar, porque sempre tinha que ser essa questão da esquerda para a direita, e o jogador poderia ir para cima ou para baixo e saltar para escapar de ataques dos inimigos, né? Tal. A gente procura ter uma variedade, porque isso foi uma das coisas que os jogadores mais falaram na pesquisa, uma variedade tanto de inimigos como de armas que os jogadores poderiam pegar, itens para
para modificar as habilidades deles. Essa progressão, né, do jogador pegar novos itens, toda vez que ele matava um monstro ele pegava o dinheiro, e aí ele poderia comprar novos itens. E um balanceamento do jogo, ele sempre começa mais fácil e termina mais difícil. Apareciam primeiro, sempre tinha inimigos de 3 níveis diferentes, apareciam os inimigos mais fracos no começo, culminando no enfrentamento de um chefão no final, né, de um chefe, assim, que era mais forte. E o jogo era competitivo, né, os jogadores eles competiam para ver quem conseguia mais pontos de vitória matando os monstros e tal, e procurando não morrer. Bacana. Terminando esses testes, a gente aplicou um questionário numa escala Likert, ali de discordo completamente, né? Discordo, neutro, concordo completamente, e fazendo algumas perguntas sobre o jogo, né? Então, e aí chega no teste final do jogo, né? Teste final do trabalho, que a maioria deles, dos entrevistados, concordou que o jogo se assemelhava a jogos de plataforma. Deixa eu ver aqui. A temática ficou meio neutra, assim, se a temática ajudou ou não na experiência. O sistema de progressão criado, né, ficou ali, concordo, mas não tanto, assim, né, nem todo mundo concordou tão. E o modo como o cenário foi colocado, né, a adaptação do cenário do jogo de videogame para o jogo analógico, foi assim que teve mais. As pessoas concordaram bastante que a transposição do cenário, elas se sentiam jogando um jogo de plataforma. Esse teste foi feito com algumas mesas de jogo, né? Eu usei lá o IGJ, principalmente lá do grupo de jogos de tabuleiro dos sistemas digitais UFC, né? Então foram feitas algumas sessões de jogos e sempre no final das sessões eu passava esse questionário, né? E as respostas foram pegas desses testes, né? E aí, algumas respostas finais assim que eu coloquei, entre aspas, né, que saíram ali durante os testes e também baseado no que a gente analisou, né. Então, os resultados finais, assim, né, as pessoas se sentiram jogando um jogo de plataforma mesmo, enquanto jogavam o jogo analógico, então essa transposição ficou legal. Em questão do ritmo, né, muitos acharam que o ritmo ficou muito lento, né, que era a minha maior preocupação, era transpor, né, como é que eu vou trazer um jogo que é basicamente sobre ritmo, sobre apertar o botão na hora certa, sobre saber o tempo dos inimigos para um jogo que você precisa pensar, né? Então muitas pessoas concordaram que o ritmo do jogo ficou um pouco lento comparado a jogos digitais. A arte, né, ajudou muito nessa imersão, principalmente por ser um pixel art, então as pessoas se sentiram ali, ajudou bastante na imersão. Surgiram muitas narrativas emergentes durante o jogo, né? As pessoas criavam historinhas enquanto jogavam, isso foi uma coisa recorrente nos testes. Acredito que por causa dessa imersão, que o jogo trouxe uma imersão interessante com a temática, né? E aí surgiam essas narrativas emergentes, que a narrativa do jogo era quase nula, né? Mas as pessoas criavam ali os personagens e tal, né? Interpretavam mesmo sem precisar, né? E basicamente as conclusões foram essas, né? A gente conseguiu pegar assim, o que as pessoas mais gostavam, o que as pessoas mais percebiam em jogos de plataforma e conseguiu transpor bem. Em questão de cenário, né? Foi assim que a gente foi mais favorável, as pessoas se sentiram mesmo ali se movimentando em um jogo de plataforma, dentro do jogo de tabuleiro, como se fosse no digital. Em questão da narrativa e da arte, foi bastante favorável também. As reclamações foram mais na questão do ritmo e como se deu um pouco a progressão do jogo, porque eles acharam que ficou meio esquisito a progressão do jogo também. Mas esse áudio foi muito mais de como o jogo foi pensado, né? E até coloquei aqui como para trabalhos futuros, né? Ajeitar essas mecânicas e melhorar principalmente o ritmo do jogo, né? Que foi um ponto assim que foi procurado durante o trabalho que ficou aquém dos resultados. Mas só lembrando que pesquisa científica nem sempre precisa ser, né? Nossa, fiz um trabalho super genial aqui e achei a cura do câncer. Não, né? A pesquisa é justamente para a gente ver ali o que é que deu certo naquela metodologia e o que é que não deu certo, né? Para depois, futuramente, outras pessoas verem isso ou você mesmo ajeitar o trabalho, né? Existe muita gente aí que acha que na pesquisa científica sempre tem que ter um resultado positivo. É tipo um filme que tem que ter o clímax que o mocinho sai vivo, né? Mas geralmente é mais assim,
pelo menos quando a pessoa não mente nos resultados, né? Geralmente é favorável, mas sempre tem aqueles pontinhos que poderia ter melhorado, que poderia ter sido melhor. Né? É um processo de construção do conhecimento, né? A gente não está buscando a É, verdade absoluta, né? É algo exato. momentâneo. Se a gente testar o jogo com outras pessoas, podem ser outros resultados, né? Tem esse problema do teste, né? É, Existe essa discussão muito grande para quem trabalha tanto com interface como com jogo, né? Que o teste, até que ponto o entrevistador não está influenciando naquele teste, né? A pessoa está respondendo o que ela pensou de verdade, se a pessoa não vai estar com vergonha ali de falar, não, teu jogo tá uma merda na tua frente, né? Então, existe muita discussão sobre essa questão do teste, né? Até que ponto aquele teste vai ser favorável, né? A questão é você testar com o maior número de pessoas possível, de pessoas diferentes, né? Com experiências diferentes, mas isso aí dá uma conversa só sobre exato, isso, né? exato. Rafael, e para a gente encerrar, eu queria pedir para você que sobre esse campo de pesquisa e jogos que nós estamos envolvidos, né? Qual é a mensagem que você deixa para quem está assistindo esse vídeo? Eu peço também que você deixe aqui indicações de onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, de como podem te encontrar também nas redes sociais, se quiser bater um papinho. Show. Eu acredito, assim, que a área de mídia em geral, né? Tanto no Brasil e principalmente no Ceará, ela é uma área ainda muito deficitária, né? Muito pequena ainda, não está muito desenvolvida, né? Você pega até para coisas que são mais mercadológicas possível, como publicidade, por exemplo. A gente aqui paga muito mal a publicidade e, e não tem muita pesquisa na área também. Perdão. Ainda falta muito, né? E principalmente na área de jogos. Né? Então, a minha dica é, se você está aí na faculdade, na universidade, é como eu falei antes, aproveita a universidade para fazer o que você gosta, porque depois provavelmente não vai dar certo. Então, não se sinta acanhado em pesquisar na área de jogos, em estudar mais, em procurar mais conhecimento, porque quanto mais pessoas produzirem conhecimento nessa área, mais fácil, mais interessante e melhor vai ser essa área para quem vir depois. Né? A pesquisa aí, pelo menos o nosso governo não percebe muito bem, mas a pesquisa é muito importante e é um investimento a longo prazo. Né? Não é agora que eu vou fazer uma pesquisa de jogo e vou descobrir uma mina de ouro e vou descobrir o método perfeito de desenvolver um jogo. Não, é um conhecimento que ele vai se construindo coletivamente, né? Com o tempo, assim. Eu espero não estar falando merda aqui, porque o Jefferson Não, é bem não. mais da área da É isso pesquisa do mesmo. que eu. Você também é pesquisador, rapaz. E Rafael, quem quiser te encontrar, como faz? Pronto, então, quem quiser me encontrar, eu estou no Facebook, por enquanto ainda, não saí do Facebook ainda. Rafael, com PH no lugar do F, tipo a Tartaruga Ninja, Carmo. E no meu e-mail também pode Rafael com PH, Dante Alighieri, de Dante Devil May Cry, @gmail.com. Basicamente é isso. Estou aí, estou para lançar mais, estou pesquisando aí na área de gamificação agora, que é uma área que eu estou me interessando bastante. Até comentei contigo lá que eu estou escrevendo 2 artigos ao mesmo tempo, que eu sou maluco, mas estou terminando agora a minha especialização e o trabalho está sendo sobre gamificação, né? E aí eu já estou fazendo uma pesquisa bem mais extensa, assim, e é uma área assim, que já tem até uma pesquisa legal. Eu vi até o teu vídeo lá sobre gamificação, achei muito massa. E futuramente, né, vou estar tentando publicar esse artigo aí em alguns lugares e tal, tanto esses dois que eu estou trabalhando. Tem o meu Behance também, que é onde eu coloco o meu portfólio. Tem alguns jogos lá que eu já trabalhei, alguns jogos educativos. Deixa eu lembrar aqui. É behance.com/RafaelDFG. Pronto, eu vou colocar os links de toda forma, todos na descrição. Uhum. Então, lá no Behance você pode encontrar alguns trabalhos que eu fiz como consultor de game design ou como game designer principal, principalmente jogos assim voltados para a educação, né? E já vem esse meu interesse aí de gamificação, principalmente gamificação da educação, que eu acho que precisa muito, assim, a educação de ferramentas, né, para incentivar os alunos, para motivar os alunos, né? Minhas pesquisas agora estão mais nessa área. E é isso, eu acho.
Bacana, Rafael. Então, eu tenho muito a agradecer aqui para você compartilhar suas experiências, seu conhecimento, seu trabalho aqui com o pessoal que está assistindo o Pesquisa e Jogos. E agora vamos mandar um tchauzinho para eles, né? Tchau, tchau, galera. Tá, até mais. Obrigado aí.